pessoal, então, retomando, né? Galera, aquela... Ontem a gente fez um esquema, né? Eu vou até compartilhar aqui a tela. Vou compartilhar a tela inteira que fica mais fácil, porque senão muda a janela e... Estão conseguindo ver a tela certinho aqui? Pelo jeito tá. Vou mostrar minha tela mesmo assim. Ótimo. Então, galera, esse esquema aqui, ontem na prática a gente começou a fazer esse esquema. E a minha ideia, galera, é o seguinte: é pegar, né, fazendo uma plaquinha, e essa placa a gente vai usar componentes SMD, que são os componentes que ficam na parte superficial da placa, a, a conexão deles. Então, eu até comecei a fazer a placa também um pouquinho ontem, né? A gente comentou também sobre o placing, e na parte do KiCad, né? Dessa prática, o que eu gostaria que vocês fizessem, eu vou adicionar como atividade ali no Google Classroom para a próxima aula, essa plaquinha. Não se assustem, assim, não é um circuito de 7 cabeças. Na última aula também eu mostrei o passo a passo, assim, de como achar cada, cada componente, tudo. É algo, assim, que pode parecer um pouco desafiador, assim, no começo, mas depois vocês vão ver que é simples, de fazer. É mais assim, a questão, eu acho que os dois pontos que eu salientei, né, até na aula passada e estou salientando também agora, é de vocês escolherem o modelo certo e o footprint certo. Pelo menos nesse caso aqui, desse componente, que é o STM32. Nesses outros casos aqui, eu deixo livre para vocês escolherem o footprint que vocês quiserem. Aqui dos conectores, que esses são os conectores, é igual ao ESP32. São os conectores que vão na borda da placa, são os jumpers e o conector USB. E aqui também tem um conector de power, né? Botões também, eu deixo isso aí livre. O que eu quero, galera, é que vocês façam com SMD. Mas daí eu vou postar certinho até, para ficar com uma atividade, né? Nossa. E aí, assim também eu tenho uma ideia assim de que pé que vocês estão também em relação a dúvidas, tudo, em relação a um circuito assim já completo, né? Ontem eu passei também, galera, até dando recapitulando, né? Ontem eu passei a parte de metodologias de produção, né? Das placas de circuito impresso. Eu falei da solda onda, da solda por refusão. E isso daí também a aula também está gravada para quem não conseguiu vir. Mas essas metodologias também vocês têm aqui no nosso material, né? Embora não tenha os vídeos, né, aqui no material, mas tem algumas coisas legais. Então, galera, até seguindo ali a nossa ementa, né? A nossa ementa, a gente está um pouco mais avançado que a nossa ementa, né? A nossa ementa, a gente estaria começando o PCB na última aula, e agora começando a fazer a parte de placing, né? A última aula eu destaquei bastante a parte de placing, né? Dos componentes, a importância de place de conector. E aí hoje, tanto mais assim na questão da prática quanto na questão da teoria, eu creio que até na teoria dê para fazer de uma forma mais condensada para a gente fazer uma prática mais longa. E aí, a ideia é terminar, né, de explicar para vocês a questão de montagem, né, na placa, mostrar a questão das camadas, né, na PCB, a interconexão de camadas, os tipos, né,
de vias que conectam, também simbologia, silkscreen, então, que são muitas coisas assim de placa, de projeto e testes também, né? Metodologias de teste, arquivos de teste. Então, hoje a aula vai ser mais focando nisso. Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, levantem a mão, ou falem direto no microfone. Particularmente, eu prefiro que falem direto no microfone, porque aí eu já consigo ver, ouvir direto vocês, porque eu estou aqui apresentando em uma outra na mesma tela, então eu não consigo ver muitas vezes acompanhar o chat ou ver levantada de mão. Eu até ouço o barulho, mas às vezes ele vem baixinho. Mas podem abrir sim o microfone, eu deixo aberto para vocês. Galera, voltando aqui no nosso material, né? A gente parou na parte do retrabalho. O retrabalho, galera, é normalmente o que os técnicos fazem quando tem algum erro na parte da produção. Quando tem, por exemplo, uma produção em que um componente ele tem ele foi colocado de forma errada ou alguma coisa nesse sentido, aí ele tem que fazer o retrabalho, que em alguns casos ele pode ser compensar mais do que refazer a placa, né? Em outros casos não compensa. Em outros casos compensa mais você refazer as placas do que ter um retrabalho em cima delas. Isso é uma coisa que é um erro do projetista, né? Ou da equipe de projetistas. E erros existem, né? E assim, o que a gente faz é seguir todo aquele passo a passo de checagem, de esquema e principalmente fazer várias checagens de erros, né? Inclusive utilizando ferramentas do KiCad para isso, justamente para evitar o retrabalho. Mas existem metodologias para retrabalho, né? Aqui a gente está usando um, um sacador de chip, né? Com uma proteção em volta e em cima tem um soprador térmico, né? Esse aqui a gente usa para dessoldar SMD, que é esse tipo de componente. Esse aqui, se eu não me engano, galera, que está aqui embaixo, é o LQPF, que é quadrado e tem terminais em todos os quatro lados, né? A gente também tem outros tipos de encapsulamento. Mas aí, galera, a gente tem aqui uma norma, né, que é essa norma IPC 7351, que basicamente ela diz o seguinte: a gente tem aqui a área do componente, a gente tem uma área de contorno de tolerância, que é mínima e máxima, e entre essa área de tolerância, a gente tem depois a margem, né? Essa aqui de fora é a margem que o KiCad cria, né? Então, quando você vai colocar um componente lá no KiCad e inserir ele no placing, né? Vocês têm que sempre dar uma olhada nessa área em volta. Inclusive, o KiCad ele impede que você coloque alguma coisa em cima dessa área, né? A não ser trilhas. Que uma trilha aqui vai sair as trilhas, né? Uma para cima, uma para baixo, do lado, outra do outro lado aqui. E aí a gente tem essas distâncias, né? Aí, na norma, né? Essas normas, o que, que o pessoal do KiCad fez? Eles pegaram e adicionaram essas normas para como regras dentro do programa para evitar erros, né? Daí por isso que a gente tem esse contorno, né, no caso do KiCad. Mas, se a gente for ver até em programas que não têm, por exemplo, esses recursos, que hoje em dia é um recurso comum, mas antigamente não tinha, tem que calcular a distância, né? Para vocês verem como que hoje em dia, né, o KiCad e os programas de projetos, né, de projetos eletrônicos, de placas, de EDA, né, esses programas Electronic Design Aided, né, o quanto que eles são avançados hoje em dia, né. E aí, né,
Em alguns casos, obviamente, existem placas de alta densidade, né, que são placas que os componentes são muito juntos, aí, nesse caso, você tem que alinhar também com o fabricante, né, porque o preço também muda, e é para lugares muito pequenos, né, então aí você pode diminuir um pouquinho essa margem, né, às vezes o nosso modelo vem com uma margem de 6 mil, né, que mil é um milésimo de polegada, né, que é muito usado na parte de PCBs, né, na parte de projetos eletrônicos, né. E assim, por exemplo, a gente tem uma de mils, né, e quando a gente vai para alta densidade, vira já 4 mils, que a gente usa de margem. Então, essa margem, ela também, a norma, ela permite uma certa flexibilidade, né, em relação ao tipo de densidade que você está colocando na placa. A quantidade de componentes por área, né, que você coloca na placa. Em teoria, é o limite físico da geometria, né, dele, mas é sempre bom a gente ter uma margem. Componentes que esquentam, a gente tem que ter uma margem maior. E existe uma outra técnica que eu vou mostrar para vocês, que acho que tem até aqui embaixo. Se não tiver, ó, tem aqui, mas é diferente. A gente tem vias no meio para dissipar o calor em alguns componentes. É como se fosse isso. Não é isso, mas é como se fosse isso. Também existem esses casos, né? Mas beleza. E falando da densidade, galera, quando a gente vai no KiCad e bota, por exemplo, isso é um erro muito comum. Superpondo aqui essas margens, ele vai dar erro, porque você tem que deixar uma distância mínima entre as margens, até mesmo para você ter uma distância mínima entre os componentes, mesmo fisicamente eles estando longe, né? Vocês podem ver que fisicamente estão longe, né? Aqui é o mínimo aceitável dentro da regra do modelo do footprint que usaram, né? Normalmente a gente trabalha com footprints prontos, né? E assim, pelo menos a placa que a gente está fazendo lá é uma placa de baixa densidade. Existe também normas, existem cursos assim para placas de alta densidade, só que eles são bem mais assim difíceis, tem muitas técnicas envolvidas, porque cada vez menor, mais desafiador né? Você tem que usar mais camadas, novos jeitos, né? Mas é uma parte que assim, dá para fazer, né? É possível, tanto que a gente tem o celular hoje em dia, né? Quer mais miniaturização do que isso, né? Um aparelho, um computador na nossa mão, que é bem mais forte do que um PC de 10 anos atrás. Então, galera, recapitulando, né? A gente não pode deixar acontecer isso aqui. A hora que a gente rodar o DRC, né? Ele vai o Design Rule Checker, ele vai já indicar os erros. Outra coisa também, galera, é serigrafia. Existe uma coisa, por exemplo, quando a gente vai fazer interface de rede, tudo, por exemplo, interface Ethernet, que a gente tem que colocar vários bancos de capacitores pequenos, né? Ou capacitores em filtragem, e a gente quer colocar eles perto. Em vez de colocar assim, por exemplo, um do lado do outro, como não cabem em muitos casos, o que nós fazemos? A gente coloca um quadrado do lado e aí coloca o silk screen que indica qual componente usando a mesma ordem que está na placa. Por exemplo, aqui a gente tem esses quatro que correspondem a esses quatro aqui. E esses dois capacitores aqui correspondem a esses dois capacitores. E é sempre importante a gente deixar o silk screen bem definido e delimitado na placa para a parte de engenharia de qualidade e para técnicos, né?
que forem fazer manutenção, tudo, eles conseguirem referenciar, olhando para o seu esquema e olhar para a sua placa e falar, não, esse capacitor é tal, o valor dele é tal, e isso e aquilo eu vou trocar. Vamos supor, eu sou um técnico, né? Esse capacitor aqui tá torrado, né? Eu tenho que trocar ele, mas eu não sei o valor, porque não mostra o valor aqui em cima. Então, eu venho aqui na placa e eu vejo aqui, ó. Ah, esse aqui está nessa posição, é o C167. O C167 eu vou lá no esquema e vejo, é de 10 micro, por exemplo. Ou é de 10 nano, por exemplo. Daí eu vou lá e compro e troco por um capacitor de 10 nano e funciona. Mas aí é isso. Por exemplo, aqui, ó, nessa estrutura aqui, né? C128 é esse aqui. 158, 129, seguindo esse aqui do lado. Isso aqui é uma técnica que a gente usa uma área não menos populada da placa para pegá-lo, para indicá-lo regiões que são mais populadas, né? Por exemplo, aqui uma região de uma borda, né, de um conector, ela sempre vai ser menos populada. Galera, outro tópico aqui, né, é vibração. A gente tem que considerar sempre a mecânica. A mecânica, ela é importantíssima porque uma das funções da placa de circuito impresso é ser o suporte mecânico para o circuito e mostra de uma forma resistente, né? Então, a primeira coisa, por exemplo, esses pinos aqui que a gente tem. Isso aí você vai ver com o projetista mecânico. O projetista mecânico, ele tem ali o 3D e você faz normalmente usando em cima desse 3D, né? A gente pode até exportar, a gente até exporta também, tem como a gente usar o modelo 3D e fatiar ele, entrar no KiCad também para fazer essas considerações. Mas o processo é sempre da parte de mecânico pro eletrônico, né? E aí depois que você faz o placing no eletrônico. Porque se ele, por exemplo, passasse essa trilha aqui em cima, não ia dar, né? Porque aqui tem um furo, né? Que o projetista mecânico já colocou. Existem casos em que o projetista mecânico faz a partir da placa, mas o padrão de indústria, o padrão assim normal, é design, depois do design, o projetista mecânico, depois do projetista mecânico, o eletrônico, né? E aí, galera, depois do eletrônico, o software. Então, recapitulando, né? A gente também tem que considerar também a isolação das trilhas em relação a parafusos, né? A gente também pode considerar, né, não colocar trilhas de alta tensão perto de parafusos, ou evitar ao máximo também, por questões de segurança, porque sempre vai ter alguém que vai pegar o parafuso, vai esquecer a placa ligada e vai arrancar o parafuso com a placa ligada. Então, se é para pelo menos queimar a placa, que queime só a placa e não prejudique a pessoa. Então, também tem essas questões de segurança que a gente vai ver também mais para frente aqui. Um teste também do suporte mecânico que a gente tem é o teste de vibração. Aqui é um vídeo em que eles colocam a placa numa máquina. Eu vou até tentar mostrar no YouTube. E aí ela fica fazendo a vibração na placa, uma vibração, por exemplo, caminhão, né? Para simular caminhão, simular essas coisas, e simula até o ponto de fadiga da placa, né? Então isso aí é uma coisa também para teste. Porque por mais que a nossa placa ela esteja fixada tudo, ela vai ser transportada, né? Então é uma coisa que a gente também tem que pensar. A gente tem, nesses testes de vibração, a gente sempre vê, por exemplo, que os componentes que mais sofrem são os grandes, né? Por exemplo, esse dissipador aqui. Eu vou procurar aqui o vídeo para mostrar para vocês. Ó,
Uma coisa que, por que fica assim a imagem? Eles sincronizam a câmera, o FPS da câmera, com a frequência que o platô aqui, né, gira, o platô vibra, essa plataforma vibra. Então, com isso, você consegue ver como ela se comporta em relação à tensão e flexão, e como que os componentes vão se comportar em relação a isso. Se vai rachar trilha, se vai fazer solda fria, se vai soltar algum componente. Nossa, deu aflição. Aí, tá. Então aí, ó, ele pega, ó, você vê que quando tá sincronizada a câmera, ele fica um movimento assim, porque você consegue ver onde que é o lugar que tem mais estresse na placa. E normalmente é o meio. Então também, né, isso aí que vocês alinham com o pessoal da mecânica, né, é de colocar pelo menos aqui, ó, se dois parafusos, colocar um no meio também. Então, ou uma travinha. Então, sempre é bom evitar, né, fixar ela de uma forma a evitar vibrações, principalmente em relação à flexão. Galera, alguma dúvida em relação a isso? Ô, professor, eu tenho uma dúvida agora que surgiu aqui. Diga. Tem algum método assim que talvez não seja tão utilizado, mas que consiga amenizar essa vibração? Tipo, colocar algum material macio entre a fixação da placa, alguma coisa assim? Ou não é Sim, sim. praticável? Existem sim. Existe um negócio que a gente chama de coaching. Não coach que faz palestra, mas coaching de cobertura. Eu vou até mostrar para vocês, e foi muito pertinente sua dúvida, muito obrigado. Aqui, mais no final do nosso material, nós temos um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Aqui. Que além de ser uma proteção mecânica, também é uma proteção, pode ser para proteção elétrica de ataque químico. Esse coating, que ele é uma película de silicone e a placa é imersa nesse silicone. Quer ver? Vou colocar aqui, tá mais fácil de achar no Google. Conformal coating. Tá, a gente tem um conformal coating, PCB coating. Silicone. Basicamente, ó, tem esses daqui que eles são só uma que vai em cima da placa para proteger os componentes, e tem alguns que a placa ela é mergulhada, cara. Olha, Oi? olha. Ele dá uma ajuda meio que tanto a fixar quanto a aliviar a vibração ao mesmo Aham, tempo. tem. E além disso, é claro, né? Em alguns casos ele pode ajudar na questão da vibração, mas existem outros métodos também, travas, né? Material da placa, dependendo, às vezes também até dá para usar uma PCB flexível também, Entendido. que também existem, né? PCBs flexíveis. Elas são um tipo de PCB mais diferentona, né? Deixa eu ver, acho que tá aqui atrás. Ó, por exemplo, essas daqui, ó, são PCBs flexíveis. Nossa. Ó, uma pecinha pequena, né? Provavelmente de carro. E aí a trilha, ó, ela vem e passa para cá, ela é flexível. E é com novas tecnologias, né? Que a gente vê. Ah, aqui outra também PCB flexível. O problema, assim, normal, assim, que a gente tem no flexível, né? É que as áreas de dobra você tem que dimensionar muito bem para, por exemplo, essa parte aqui em que tem um chip ligado com resistor não fique frágil, né? Então, tem algumas técnicas também para PCBs flexíveis.
que os fabricantes fazem. Mas assim, hoje em dia, principalmente carro, aqui é um alto-falante, né, da JBL, ou, não sei se JBL, mas é tudo flexível. Cartucho de tinta também usa PCB flexível embaixo. Ó, aqui, ó, os volantes de carro também usa Olha PCB só. flexível. É, Isso aí, esse traçado flexível, ele seria praticamente como uma fita elétrica? isso é como se fosse uma fita elétrica, só que ele tem um processo próprio, né? Uma base de polímero, Uhum, é um plástico, né? E em cima vai a trilha de cobre e depois outro plástico, né? Ou um verniz. Existem vários métodos, né, dentro desses daí. que legal. Mas, é. E também existem placas que são rígidas, né? São semiflexíveis. Só que daí tem alguma região nelas que é flexível, por exemplo, aqui, né? Aqui não, aqui é totalmente flexível, mas no caso é que aqui não tem um exemplo, mas, por exemplo, uma placa aqui, ó, por exemplo, é um conector, né? Ele está conectando de uma forma semiflexível. Não. Hum, Ó, quer ver? Mas aí a gente tem vários desses tipos. A gente tem até normas para PCBs flexíveis. Essa aqui é uma árvore de todas as normas que a gente tem da IPC, que são as normas de controle de qualidade, tudo. E é bem legal, assim, se vocês quiserem se aprofundar, esse material aqui é bem legal para se aprofundar nisso. Galera, dúvida foi sanada? Tem mais alguma dúvida, amigo? sim, senhor, muito obrigado. Opa, disponha. Voltando até lá no nosso. Vou até pegar o nosso slide aqui. Ah, aqui, ó, a proteção por coaching. Essa aqui é uma proteção por coaching feita por silicone. Sabe onde vocês encontram muito essa proteção por coaching de PCB? Em máquina de lavar eletrônica, né? As máquinas de lavar roupa. Porque para a placa não oxidar, não, o sabão não atacar a placa, eles colocam uma camada de silicone em cima. Tanto que para fazer reparo tem uma técnica também para você remover o silicone e tudo. E é mais dificultoso, obviamente. Mas para uso contínuo, né? Para proteção da placa, isso aqui é uma maravilha. Vou voltar aqui. Galera, a gente tem aqui no comecinho, mostrando aqui a questão do PTH. Esse aqui é um componente PTH, daí a gente tem também as medidas, né, dentro de projeto que a gente tem ele. Vocês podem ver que aqui em volta do PTH, essa aqui é uma placa de dupla camada, e essa placa, ela é praticamente uma via por dentro. Só que por que ela não é uma via? Porque ela é onde o componente vai, e via não passa componente. Aí, a gente tem também um problema de qualidade, que é quando falta solda, né? Daí fica assim, a molhagem não fica correta. Então, isso aqui não é muito certo, e esse é o certo. É vir fazer o cone por cima. Aqui, ó, nesse caso. Daí por isso que a gente também define, né? Tem fórmula até para isso tudo, né? Eu não vou entrar muito no detalhamento, mas tem fórmula para se calcular esses diâmetros. O KiCad ele já faz a maioria disso sozinho. Aí, uma coisa que a gente sempre leva em consideração também é os test points. A gente tem que test point, o que são test points? Eles são uns círculos que a gente coloca na placa para colocar para ter ponto de teste. Então, por exemplo, eu quero testar um sinal que está saindo de um amplificador de som.
Eu tenho aqui, depois do amplificador, uma bolinha, né? Uma bolinha que é um ponto de teste. E a bolinha é que esse aqui na imagem não é o ponto de teste. Vou botar aqui certinho. O ponto de teste é onde vai essas agulhas, né? Ó, aqui, por exemplo, a gente tem um ponto de teste. Aqui do lado, aqui, bem nessa partezinha aqui, tem um círculo pequeno. Esses círculos pequenos que a gente coloca, eles são pontos para medir, por exemplo, o sinal e fazer teste do circuito. Isso aí tanto na hora de fazer algum reparo, quanto na hora da fabricação na medida de qualidade. Então aqui a gente tem uma máquina que é a Flying Probe. A Flying Probe, elas são duas pontas de prova que vão conectando as soldas, né? Vai conectando, as soldas não, vai conectando com os pontos de teste, e a partir do momento que ela encaixa no ponto de teste, vem o sinal. Isso aqui é um equipamento muito caro, e também existe esse outro equipamento que é também caro, mas o que que acontece? São várias agulhas e elas são posicionadas exatamente em cima do ponto de teste. Esse posicionamento das agulhas a gente obtém depois de no arquivo de projetos também. A gente exporta uma camada da placa como test points para poder fazer essas agulhas. E essas agulhas a gente manda fabricar tudo e só compensa quando você vai fazer, por exemplo, mais de 10 mil placas, porque é muito caro fazer essas agulhinhas e fazer o circuito de teste para fazer a máquina de teste para fazer as placas, né? A gente chama isso aqui de cama de prego. Daí cada uma vai num test point para fazer os testes. Isso aí já na parte de qualidade. Olhem aqui, ó. Tem como você fazer o test point via a solda mesmo, via o componente, a parte em componentes PTHs. Tem como você fazer por via e tem como fazer pelo test point, que é o test pad também. Aí cada um tem um tipo diferente dentro dessa cama de prego. E também nos conectores também. Daí cada um é definido, né? A gente tem norma até norma para isso também. Olhem aqui, esse aqui é um bom exemplo, galera, de ponto de teste. A gente tem aqui, ó, o capacitor SMD, e aí aqui na saída dele a gente tem uma trilha, e a gente quer medir ele, não vai ficar medindo aqui em cima, porque pode danificar. Então a gente tem uma ponta de teste só para você pegar e fazer o teste. Entendido, galera? Aqui outros pontos de teste. Aqui, na placa. O ladrão de solda, ponto de teste. Aqui tem uma coisa muito interessante, esse resistor aqui, zero, né? A gente coloca no projeto um resistor de 0 ohms para atuar como jumper, em muitos casos. Então, a gente coloca para mudar, por exemplo, passa uma trilha aqui no meio e eu quero passar essa trilha para cá, eu coloco um resistor de 0 ohm para não cruzar as trilhas, né? A gente conseguir cruzar sem fazer curto nas trilhas. Então também é interessante. Isso aqui pode ser substituído por um curto, mas não é o ideal. O ideal é você substituir por um resistor de 0 ohms, que é nada mais nada menos do que um curto interno. Existem outros tipos de test point, que são essas argolinhas para a gente colocar ponta de prova de osciloscópio. Também é legal de colocar, né, em alguns projetos, principalmente em prototipagem. E a gente tem também, galera, o fiducial. Na parte quando a gente vai pegar e mandar fabricar a placa, a gente tem que, as máquinas elas têm que se alinhar, principalmente na hora de colocar os componentes, né? Então a gente coloca umas marcações que a gente chama de fiducials. E aí a própria máquina ela vai reconhecer por reconhecimento óptico onde é cada fiducial, vai bater com o arquivo, calcular e vai dar a posição certinha. É uma espécie de calibração, né?
Daí a gente coloca elas nas bordas da placa. Normalmente 3 ou 4, ou até mais, né? Quando a gente tem, por exemplo, para alinhamento da placa, a gente coloca os fidúcios na parte de fora, né? Para alinhamento da placa. E quando a gente quer alinhar algum componente que é que tem terminais muito pequenos, por exemplo, um chip grande, a gente tem o local fiducial. Esse local fiducial é um outro fiducial que a gente coloca, é outro marcador, para a máquina alinhar novamente na hora de colocar, fazer mais uma alinhamento e calibração na hora de colocar esse componente. E não ter erro de juntar, né? Um pad com o outro, né? Uma conexão com a outra. É um ponto bem legal. Galera, até aqui tudo bem? É, Opa, Sim, sim, tudo bem. Até agora tudo bem. show, show. Obrigado. Então, na parte de placas, galera, a gente tem as placas multicamadas, que hoje em dia praticamente tudo é multicamada. O mais comum é 2 camadas ou 4 camadas. A de 4 camadas, ela é muito interessante porque ela cobre a maioria dos, por exemplo, circuitos mais simples, né? Mais simples eu quero dizer de complexidade média, assim, por exemplo, um CLP, um também alguma outra aplicação industrial, né? Então, um sistema embarcado, um, um sistema de navegação. Muitas vezes a gente usa placas de 4 camadas que elas são muito comuns. Galera, por que não existe placa de 3 camadas, de 5 camadas? Porque é o seguinte, a quantidade de camadas tem que ser simétrica. Então, para você ter um balanceamento correto mecânico da PCB e também ter um isolamento correto, o padrão que os fabricantes estabeleceram é tudo que está em cima a quantidade de camadas que está em cima ser a mesma quantidade de camadas que está embaixo. Por exemplo, aqui a gente já tem mais camadas, né? A gente tem uma PCB de 6 camadas. A mesma quantidade a gente pega aqui no meio, são 3 em cima, 3 embaixo. Aí, para unir essas camadas internas com as externas, a gente tem vias, né? E a gente tem diferentes tipos de vias. A gente tem a via que atravessa de fora a fora, que é a via PTH. A gente tem a via SMD, que é, por exemplo, a via não, né? Aqui é uma via PTH. A gente tem um pad SMD, que é um pad só, ele não é uma via. E aqui a gente tem o blind via. O blind via, o que que é? O blind via, ele conecta uma camada interna com uma camada externa. Então, a gente tem a via total, a via cega, que é o blind via, e o blurred via também. E o blurred via, ele quando você quer pegar duas camadas internas e fazer uma interconexão entre elas. Aí já é uma coisa que o fabricante precisa de um know-how maior, precisa de maquinário para poder fazer isso. Mas é possível também fazer. Encarece mais o projeto, né? A gente evita bastante. A gente usa mais blind via. E aí o buried via, ele é mais assim, para projetos de mais alta complexidade e maior custo, né? Então aí ele conecta as 2 camadas internas. Aqui vocês podem ver, ó, e conectou aqui com essa camada, depois essa camada com essa e essa com essa. E isso aí, tudo, né? A gente no KiCad tem um configurador de layout.
é nele que a gente define a quantidade de camadas, a quantidade, como que elas vão ser, qual que é o material que vai no meio, né? Esse material normalmente que vai no meio para isolar elas, a gente chama ele de pré-preg. A gente tem um substrato no meio, daí a gente tem um pré-preg, que ele vai isolando entre as camadas. Eu vou mostrar aqui para vocês, tem aqui embaixo também, como que é. Não tem. Mas o pré-preg, ele é um material plástico também. Assim como o material da placa, né? O material do substrato da placa, ele é normalmente é FR4, que ele é com fibra de vidro. Aí você tem, depois da fibra de vidro, um pré-preg, depois um cobre, depois pré-preg, pré-preg, cobre. Pré-preg, cobre. Então o pré-preg, ele tem um isolante dielétrico, ele é um isolante dielétrico, e esse isolante, né, do pré-preg, você pode até usar ao seu favor. Quando você, por exemplo, tem os famosos planos, né, que são regiões de placa para alimentação, em que a gente pega a placa inteira, a gente pode usar o dielétrico entre eles como um capacitor, por exemplo. Também existe isso, mas obviamente isso aí já é um tópico mais avançado, né? Em relação às vias, né? A gente tem vários tipos de acabamento das vias. A gente tem o tented, que é quando você só tapa, mas não preenche ela dentro. Só tapa com o verniz. Ele não é muito recomendado porque ele fica frágil, né? A gente tem o tented e covered, né? Que ele é só de um lado também, mas ele, além de ter o estanho, né? O tented é quando ele tem um estanho, né? Aqui em volta. Aí, essa camada, quando ele coloca mais uma proteção, já é o tented covered. Daí a gente tem o tented covered dos dois lados. Já é melhor. Ele fica só o ar aqui vazio. E fica com menos risco de, por exemplo, cair fluxo de solda aqui dentro, ou de cair sujeira aqui dentro, né? A gente tem também esse aqui, ó, que é o plugged, que ele coloca uma resina, só que só de um lado, e tem o de dois lados também, que ele coloca resina. Já é melhor porque já tem uma resina mais grossa. A gente tem o plugged e o covered, que ele tem a resina em cima e a resina dentro, de um lado e de dois lados também, dessas variações. E a gente tem o filled. O filled, ele é quando você preenche dentro inteiramente com a resina. Mas por fora você não coloca o cover, né? E a gente tem também o filled covered, que você preenche tudo por dentro e coloca a camada em cima. Daí pode ser com a camada de um lado ou a camada dos dois lados. Esse aqui é o mais, assim, protegido. É para caso de alguma via que você não quer que tenha, por exemplo, uma tensão mais alta, que você não quer que ninguém encoste, tudo, né? Então daí você coloca isso aqui para proteger. Aí também tem outros tipos, né? O capped. O capped, ele é quando você tem aqui em volta, é de metal, e ele é para você transformar em um pad para soldar. E aí você. É uma coisa assim, é um tópico mais avançado, mas basicamente você usa uma via para passar a conexão de um pad de um lado para o outro. Isso é muito usado em BGA. BGA que ele não é esse tipo. BGA é o que tem umas bolinhas embaixo. Eu vou mostrar para vocês depois. Mas eu dei uma passada assim, meio assim por cima, mas se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esses processos, assim, podem perguntar também. Galera, Professor, poderia explicar novamente sobre a questão do PED? Eu não peguei muito bem. o pad?
Isso. Claro, o pad, o que que ele é? Quando você tem PTH, você tem uma ilha. A ilha, você coloca o componente com o terminal entrando aqui, e aí a ilha você solda a ilha no componente. Já no caso de SMD, para você soldar o componente nele, como ele é em cima da placa, ele não tem um furo. Como ele não tem um furo e é só um recorte metálico, né, do cobre, de uma parte exposta do cobre, a gente chama essa parte exposta do cobre de pad. Então, o pad é a parte que faz conexão com o componente. É essa área Entendi. laminada. Ele pode fazer conexão com o componente ou pode ser um test point também, que é quando ele não vai componente em cima. Ele é só a área de metal recortada. Mas aí, a gente fala, né? A gente fala que o pad é quando ele é uma região da placa acessível, né? Para o componente ou para o test point, mas ele não tem furo. Agora, quando tem furo, a gente chama de ilha. Deu para entender? Plenamente, professor. Muito obrigado. Opa, exponha. Ah, e a gente tem vários tipos de acabamento também nas placas eletrônicas. A gente tem revestimento com ouro, que por incrível que pareça, não é usado por causa de condutividade. O ouro, ele conduz pior do que o cobre. O ouro, ele é usado em casos de para evitar oxidação, porque ele é muito bom contra a oxidação. Então, por isso que tem algumas placas, principalmente de computadores, que utilizam uma camada finíssima de ouro em cima. Aí, esse tipo de acabamento com ouro a gente chama de ENIG. Obviamente ele é caro, né? Ele é ouro, né? Mas ele é o padrão ouro. Aí a gente tem também o NPIG, que também usa ouro, né? Ele usa uma liga de ouro com paládio, né? Aí o ouro, principalmente, né? Ele é usado por causa da oxidação. E a gente tem também, além do ouro, outros tipos de acabamento. A gente tem esse aqui, que a gente vê direto o cobre por baixo, né? Esse acabamento aqui por cima, ele é uma resina orgânica que eles colocam em cima do para proteger para o cobre não oxidar, que a gente chama de OCP. Essa resina orgânica, quando a gente solda, ela derrete e o estanho gruda, né? Nela direto no cobre. Ele é muito usado atualmente esse processo de OCP. Essa resina orgânica que serve para proteger a placa dentro do processo, entre a fabricação até a montagem, ela pode oxidar se você deixar o cobre exposto direto. Então, por isso que existe esses, es- é, esses tipos de banhos, né, que a gente coloca em cima. No caso, o ENIG, que é de ouro, ou o OCP, que é de resina orgânica. A gente tem também Immersion, né, que pode ser silver, pode ser também estanho também, em que ele imerge, né, a placa dentro de um cadinho, né, dentro de uma bacia, e essa placa com a imersão, o estanho ele vai grudar na parte necessária. Por exemplo, aqui a gente tem um pad, o pad ele é de cobre. Aí o que que fizeram? Depois que colocou essa máscara de solda em cima na fabricação, mergulhou ele e aí mergulhou ele no estanho ou na prata, e aí o estanho e a prata grudaram. Por que a prata? Porque às vezes também usa prata. A prata, sim, é um melhor condutor em relação ao cobre. É o seguinte, cobre conduz melhor do que ouro, a prata conduz melhor do que cobre, e o que conduz melhor do que a prata é a platina, que é mais cara ainda. Platina normalmente não é usada em placa eletrônica. A gente também, ó, a gente tem a imersão por prata e a imersão por estanho, que é o Immersion Tin, né? O tin é estanho em inglês.
Então, assim, também é por estanho. E a gente também tem o HASL. O HASL, ele é um processo semelhante a esse aqui de imersão, só que ele não faz a imersão da placa numa bacia com o metal. Ele joga um vapor do metal quente, hot air, pode ser silver, né? HSL. E aí, esse vapor quente, ele vai exatamente onde tem o cobre exposto. Daí ele faz esse acabamento. Ele é um dos processos com maior custo-benefício, né? O HSL. Galera, vocês conseguiram entender bem essa parte de revestimento de placa? Eu dei uma corridinha aqui. Sim, deu para entender. Eu acho que tem que ler um pouco mais o arquivo em si para grudar na mente, mas deu para entender sim, professor. Basicamente, galera, só para recapitular aqui, a gente tem o de ouro, que ele coloca um banho de ouro em volta da placa. A gente tem, além do de ouro, que é um banho de uma resina orgânica, ou da resina orgânica, né? Ou a imersão, que pode ser na liga de metal que a gente escolher, ou pode ser o por vapor. Lembrem-se, HSL é sempre vapor. Imersão, imersão e tudo isso, né? Daí cada uma tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Aqui uma desvantagem desse processo, por exemplo, é Team Whisker, né? Que é a formação uma formação química que pode ocorrer entre dois contatos por meio da interação do cobre. Então, o cobre ele vai. É até uma coisa legal que eu quero mostrar para vocês antes do nosso intervalo. Essa questão dos whiskers, né? Tinha um whisker PCB. Acho que ela é legal de mostrar para vocês. Ó. Essa imagem aqui tá uma bosta. Não dá para ver direito. Olhem. O estanho, com o tempo e com corrente elétrica, ele vai formando essas estruturas que parecem um pelinho em volta. E dependendo, né, aquele processo de imersão, quando é feito com estanho, é muito mais provável de acontecer de criar esses whiskers, e com o tempo, esses whiskers podem crescer e formar um curto entre dois lugares que a gente não quer que tenha curto. Então, isso é uma coisa que, ó, por exemplo, vamos ver. Aqui, ó, aqui ela tá fechando curto entre um e outro. Então, tinha um whisker que tá vindo daqui até aqui fechando curto. É esse fiozinho. E isso aí se forma sozinho. É uma reação química, eletroquímica. Pra vocês terem ideia. Legal, né? Mas assim, são esses 4 tipos, galera. Agora, vamos fazer o nosso intervalinho de 10 minutos? E Opa, ótimo. Então, pessoal, continuando agora na nossa parte prática, né, do curso, eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai fazer a parte da placa do projeto do STM32. Lembrando, galera, esse projeto, né, do STM32 é uma placa que tem que ser SMD, né? Eu vou postar lá no Classroom e aí eu vou deixar como atividade para entrega na próxima aula, né, da terça-feira que vem. Até lá, recomendo vocês brincarem, né, bastante assim com os recursos do KiCad
E qualquer dúvida que tiverem, também podem me passar uma mensagem ou lá no grupo. Mas eu recomendo fazer porque é bem interessante até para o nosso contexto, né? De robótica, na questão de placas para robótica, de microcontroladores, né? Que creio que vocês usam bastante aí na liga, né? Então, eu quis trazer um pouquinho desse contexto aqui, né? Galera, aqui a gente ontem fez o seguinte: a gente pegou os componentes e atribuiu os footprints, né? Os footprints, pelo menos, do componente principal aqui, a gente já tinha no KiCad. De todos aqui, a gente já tinha tudo no KiCad, né? Aí, a partir disso, a gente vai fazer o seguinte: vai traçar um circuito deles e ir para a placa. Na placa, que é o que eu vou focar hoje, se o computador colaborar. Ai, 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 ai. Isso, ó. Na placa, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o placing e o roteamento. Mas, galera, uma coisa assim. Luiz, vocês podem até estar pensando assim, Luiz, eu vou fazer a placa, beleza, tudo, mas por onde assim que eu começo? Quando você está aqui na placa, galera, vocês vão começar, a primeira coisa é nas configurações de placa. Então você vem aqui, ó, arquivo, configuração da placa. Aí aqui você define quantas camadas ela vai ter e como que é o empilhamento. Aqui, lembra que eu falei para vocês nessa aula sobre as placas de 4 camadas ou de N camadas? Então, no KiCad e outros programas, né, semelhantes, a gente tem o seguinte: a gente tem o empilhamento físico, que é o quê? É o modo com que é disposta as camadas de uma placa. Nesse caso aqui, a gente está usando 2 camadas, né? Daí, como ele é de 2 camadas, a gente tem um núcleo, que ele é de FR4, que é o material duro, né? O material de fibra de vidro, né? Das placas eletrônicas, é um compósito, que é como se fosse uma fibra de vidro com cola e outras coisas assim, né? Químicas. Aí a gente tem o cobre em cima e o cobre embaixo. Aí depois é tudo simétrico, observem bem. O front mask, que é que é a máscara de solda, que é aquela tinta normalmente verde, né? Que vai em cima para isolar as trilhas. A pasta de solda, que é a camada para passar a pasta de solda no stencil. Essa camada aqui é o do stencil. É o arquivo que a gente exporta para fazer o stencil, que usa no processo de aplicar pasta de solda. E o silkscreen, que é a serigrafia com essas letras assim na placa, né? Então, esse aqui é um caso de 2 camadas, né? Vamos colocar uma placa de 4 camadas? Olhem como que é. Eu vou mostrar aqui como que é a de 4 camadas, mas para de 8 e assim vai, continua do mesmo jeito. Aqui a gente tem simétrico, né? A gente tem um núcleo de FR4, e aí a gente pode escolher os materiais, né? Aqui, ó, a gente tem as camadas internas, em 1 e em 2, as camadas de cobre internas, e as camadas externas, front e bottom, né? Aqui a gente tem o dielétrico do meio, que é o FR4, o material da nossa placa. Ele é mais grosso, que ele é basicamente o que dá a grossura a maior parte da grossura da nossa placa. Aí a gente tem a camada de cobre. Isso tudo é calculado, o programa já calcula pra gente. Mas a gente pode também fazer algum cálculo na mão, dependendo do jeito, né? E aí a gente coloca aqui qual que é o tipo
de coisa, né? Se vai ser o núcleo, que é o no meio, ou se vai ser o pré-preg, que é a camada que isola a camada externa da interna. Aí é como se a gente pegasse a placa e cortasse um sanduíche. Se a gente cortar a placa no meio e lixar e ver, ela vai ser assim, tudo empilhadinho, os 4 camadas empilhadinhas, com os dielétricos do meio, entre as placas internas e as externas, e no meio a parte do núcleo, né, que é o FR4. Vocês podem ver que a, a camada que separa esses dois cobres, ela já é menor, né? Então, a gente tem vários jeitos, né? A gente pode, por exemplo, fazer assim com 8 camadas, aí essa camada é menor também, e aí você vai definindo tamanhos de camadas. Dá para você fazer várias coisas aqui nessa tela, né? Dá para você controlar a impedância das trilhas, que é um tópico mais avançado, ajustar a espessura. Então, a gente começa primeiro na configuração da placa. Aqui, nesse caso, a gente não precisa mais do que 2 camadas. Então, eu vou usar 2 camadas, que é um exemplo mais simples. E aí, uma de cobre, outra de cobre. E o meio FR4, beleza? A gente preparou aqui nosso sanduíche com todas as camadas, tudo certinho. A gente dá o OK. E aí, ele vai definir os nomes aqui de todas as camadas. Essas camadas aqui, todas essas aqui, ó, essas primeiras, elas são as camadas de fabricação, que é justamente o que vira algo físico. Já que são essas daqui que tem F ponto, B ponto, front, né? E ficam aqui em cima, né? Não todas que têm F ponto, B ponto, mas todas que ficam, por exemplo, aqui em cima. Ele já separa, né? As camadas físicas. E aqui são as camadas, a partir desse user drawings, né? As camadas imaginárias, que são camadas, por exemplo, para essa margem de contorno, né? Essa margem, ela não sai na placa. A hora que você põe a placa, ela não sai essa linha. Ela é só é um artifício do programa para impedir que aconteça isso, de um entrar em cima da área do outro, né? Então, a gente pega e ele é definido como uma camada, né? Esse margem. O edge cuts, que é realmente a borda da placa. Aqui a gente tem alguns do usuário para a gente colocar comentários, colocar tudo, né? Uma outra coisa assim. A gente tem o contorno, que a gente coloca em volta do. Aqui a gente tem o contorno. Aqui a gente tem a borda da placa, mas em volta da borda da placa é bom a gente criar um contorno aqui dentro para a coisa não ficar muito. Para não ficar muito perto os componentes da borda da placa. Então a gente vem aqui, por exemplo, front e bottom count yard, desenha triângulo, e aí desenha aqui um retângulo, né? Não um triângulo, retângulo, e desenha aqui em cima. Aí a gente vai ter essa camada que vai ser para você se guiar para colocar a margem para trás dela, né? É mais para se guiar. É uma margem de tolerância. Aí a gente tem também a FFAB, que é a de fabricação, e a gente põe em cima do edge cuts, também essa FFAB. Essa aqui, ela mostra a questão da fabricação, essa camada. Front fab e o bottom fab. O bottom fab aqui. Beleza. Aí a gente tem outras camadas que a gente pode usar para outras coisas, que são de usuários. A gente colocou as camadas, tudo certo aqui. E aí a gente pode selecionar. Ó, a gente seleciona a camada e muda a cor, porque ele está selecionando ela, né? Se eu vim aqui e traçar uma trilha com essa daqui, ele vai fazer ele vai selecionar a de cima. Agora, se eu selecionar de baixo, ele vai pegar a de baixo. Nesse caso aqui, como é um componente PTH, vai ser o mesmo.
Mas no caso aqui do SMD, quando a gente coloca o front, a gente consegue conectar. Agora, quando a gente coloca o bottom, a gente não conecta e a gente pode passar por cima. Por quê? Porque aqui é a parte de trás da placa que eu estou fazendo a trilha, não é a parte de cima. A parte de cima, ela está isolada eletricamente da parte de baixo. A gente só está passando a trilha por baixo do outro lado. Quer ver? Eu vou mostrar aqui no 3D. Ó, a trilha que a gente criou está aqui embaixo. Ela não está ligada, tem aqui a placa, e não está ligada no componente em cima. O que está só o componente em cima são esses pads aqui, em que ele está soldado, né? Mas ele não está conectado. Aí, vamos supor, eu quero conectar aquela trilha de baixo, que já está passando embaixo, aqui em cima, para conectar com o nosso componente SMD. O que eu faço? Vou só pegar e fazer mais bonito aqui. Vamos supor, aqui, ó, tem o Vout, né? O VIN, eu vou pegar o VIN, que é esse aqui. O VIN, eu tô aqui. Ah, eu vou passar o VIN. Eu tô com o VIN e a trilha passando por baixo, vamos supor. Então eu venho aqui no bottom, clico em essa trilha. Esse aqui, por exemplo, é o VIN. Não, não é o VIN. O VIN. Tá não conectado, né? Vamos supor que esse aqui é o VIN. Aí eu quero conectar os dois. Aqui, ó, cada um tá em um lado. Se você for ver aqui no 3D, eles não têm ligação entre eles. A gente tem essa trilha tá vindo para cá, a de cima tá terminando aqui e não liga em nada. E se a gente virar para baixo, essa trilha aqui de baixo, ela tá vindo aqui e não liga em nada. Não termina, não liga em nada. Então o que a gente faz? A gente adiciona a via. Aí a via é que aqui no caso ele não está conectado pelo esquema. Mas daí a gente adiciona a via, ele conecta os dois na mesma conexão elétrica. Então é assim que a gente usa as vias no nosso design de placa, né? E eu vou dar um spoiler para vocês. Como vocês vão fazer uma placa com componente SMD, vocês vão usar muito via. Muito mesmo. Então, é bom vocês fixarem isso. Você tem aqui, bota a via. Do mesmo modo, por exemplo, uma outra dica que eu dou também aqui no KiCad, para o projeto da placa, é o seguinte. É você pegar e usar os planos de alimentação ou de terra. O que é um plano de alimentação? Vamos supor, aqui esse conector, ele está vindo 5 volts e esse aqui está vindo o terra, né? O que a gente faz? 5 volts e terra, a gente tem que alimentar quase todos os componentes do nosso circuito. Para não ter que ficar fazendo isso aqui, de passar, por exemplo, uma trilha para cá, depois outra trilha para cá, depois outra trilha para cá e ficar um ninho gigante, além de ser algo feio, também é algo que vai diminuir a capacidade de corrente que você vai ter entre os contatos da placa e vai ser mais suscetível a interferências. Então, o que a gente faz? A gente faz uma técnica que é o plano de alimentação. No caso aqui, para fazer um plano de alimentação, o que é o plano de alimentação? Ele é um quadrado que a gente põe aqui em cima, pode ser por região também. Se, por exemplo, eu quero só que essa região seja 5 volts e a outra 3 também dá. Eu vou fazer aqui para mostrar por exemplo. Mas aí, o que acontece? A gente pega a região e coloca um plano, a gente define a região usando essa ferramenta. Você pega, desenhar regiões preenchidas, esse aqui, você pode usar Ctrl Shift Z, e aí você desenha qual região que você quer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui essa aqui como na front, né, na parte de cima. Aí eu vou escolher o VIN, né? É que aqui a gente não tem a rede, mas, por exemplo, eu vou escolher o VIN, eu dou OK,
E aí eu quero que ele venha daqui para cá e faça esse quadrado. Ou melhor, eu quero que ele faça um triângulo. Eu posso fazer a figura que eu quiser. Ele é um polyline aqui. Eu fiz um triângulo, aí ele fechou, ó. Aí a gente tem esse triângulo aqui, que é uma região, e a gente manda preencher. Aí a gente vem aqui, seleciona ele, põe o botão direito, zonas, e coloca preenche todas as zonas. Aí ele vai preencher a zona aqui com cobre. Como aqui a gente não ligou no esquema, né? Ele vai colocar isolado. Que está isolado aqui a ilha desse cobre. Mas aí, quando a gente quer, por exemplo, alimentar algo que está do outro lado, por exemplo, a gente vai fazer também com um plano de terra. Eu pego, eu crio aqui, no bottom, vou criar um plano de terra. Plano de terra eu quero fazer na placa inteira. Então eu faço aqui, crio no bottom, GND. No caso ali vocês escolhem a rede, uma alimentação mesmo, ou GND ou 5 volts do esquema. Aqui não está ligado no esquema, não vai aparecer. Aí fecha a forma e põe para preencher todas as zonas. Olhem, aqui a gente tem a zona de baixo e a zona de cima. Vamos ver como fica no 3D? Ó, aqui a gente tem um cobre aqui em cima e um cobre inteiro aqui embaixo, né? E aqui está isolado, né? Os terminais. Aí o que acontece? As regiões que, por exemplo, vamos supor, passa aqui em volta desse componente, ele não vai entrar em contato com o contato do componente, nem com as trilhas que saem desse componente. Quer ver? Se eu, por exemplo, colocar uma trilha aqui. Ah, outra coisa. Eu coloco uma trilha aqui e essa trilha ela é eletricamente isolada, porque a gente não ligou ali no esquema. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui botão direito de novo. Deixa eu só sair aqui da trilha. Botão direito, zonas e preenche todas as zonas de novo. Ó, o que ele faz. Ele já faz o recorte nessa zona para isolar dessa trilha. Então aí a gente já fica assim, ó. Sempre que vocês forem fazer a trilha, né, em cima da zona, a gente tem que fazer isso. O que eu recomendo vocês fazerem é não deixar preenchido as zonas enquanto vocês vão fazer as trilhas. Remove, né? Você faz as trilhas de sinal, tudo. E aí depois você preenche todas as zonas e faz as trilhas de alimentação que faltarem. Beleza? Mas aí basicamente é isso, né? Vamos supor, eu quero conectar esse aqui com o GND, eu uso uma via. Então a via ela vai passar e vai conectar com o GND. Aí ela vai conectar com a de baixo. Então agora a hora que eu colocar no plano, ele vai conectar no plano de terra. Essa via ela vai passar pelo meio da placa e vai conectar naquele plano gigante de terra. Quer ver? Eu vou só pegar aqui, clicar aqui em zonas e preencher todas as zonas. E olhem como fica. Ele isola. Aqui ele isolou do plano de terra, mas se, por exemplo, esse aqui tivesse ligado no terra, ele não estaria isolado aqui o plano de baixo. Ele estaria conectado direto. E aí a parte de cima somente estaria isolada, que é o que acontece aqui. A parte de cima também, a parte de cima está isolada com a tolerância. Obviamente, se vocês tiverem dúvida, eu estou passando aqui rápido, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aí. Principalmente nessa questão de zonas. Vocês têm alguma dúvida?
Então, por enquanto, agora, antes de fazer a placa, eu vou fazer ali o esquema e pegar certinho no esquema para pegar as netlists, né? As nossas conexões. Então aí eu pego, no esquema é jogo da cobrinha, né? É você pegar aqui o esquema e ir seguindo, né? Aqui, por exemplo, vamos supor, eu vou fazer algumas conexões só para mostrar para vocês ali na placa, para vocês terem uma ideia. Assim também eu já não estouro o nosso horário, né? Ó, quer ver? Vou fazer aqui do STM32, algumas dele. O siglas, né? Siglas. VSS é terra. VDD é mais 5 volts, né? Ou mais 5 volts, ou nesse caso é alimentação. Então, VDD é alimentação e GND é terra. Aqui nesse caso, ó, ele colocou um label, aí ele tá vendo aqui, ó, VDD, e o VDD ele vem daqui, ó, do regulador de tensão. Ó, VDD é um label, né? Então, esse VDD é os 3.3 volts que estão vindo aqui. Então, aí a gente pega aqui, eu vou colocar o de terra e o VDD. Vou fazer isso aqui para todos os componentes, né? Vamos fazer? Crio aqui, ó. Venho aqui nas referências, venho aqui em GND, beleza. O VSS ele vai no GND. E isso a gente faz para todos os VSS do circuito aqui, do circuito integrado. A gente põe no GND. E o VDD, o VSS somente, não o VDD, né? Ali eu comi bola, né? É só o VSS que a gente põe, e os VDDs a gente põe no 3V3. Então a gente vem aqui, cria uma referência 3V3, mais 3V3, e conecta. Que a gente tem aqui a nossa tensão de referência 3V3. Né? Esse aqui é a alimentação do circuito digital. O DDA é do circuito analógico. Como a gente não está usando as entradas analógicas desse microcontrolador, a gente deixa o VDA, né? Que no caso aqui, VDA, DAC, a gente deixa em aberto, que é o pino 5. Nesse caso aqui ele não deixou em aberto, ele deixou no VDD mesmo, então eu vou colocar aqui no VDD. A única coisa é que ele colocou um filtro a mais aqui, 2 capacitores a mais. Mas com isso aqui a gente já está conectando ele na alimentação, a gente está alimentando o nosso circuito integrado, o nosso microcontrolador. Agora vamos colocar os 5 volts aqui. A gente pega aqui o GND, põe. Deixa eu lembrar aqui. Isso aí a gente define como projeto, né? Normalmente eu gosto de deixar a parte de fora do conector, que é esse símbolo aqui, a parte externa do conector DC, igual tem no Arduino, como terra e o positivo no centro. Mas isso vai de projeto. Tem gente que coloca o negativo no centro e o positivo fora. Aí você tem que usar a fonte correta para isso. Porque isso aí não é uma coisa padronizada. Mas o meu padrão, assim, que eu uso, assim, é deixar o GND fora. E a maioria do pessoal usa, né? De deixar o GND fora. Aí a gente cria aqui também os 5 volts. 5 volts.
mais 5 volts. E aqui a gente tem a entrada. Beleza? Ó, a gente já tem a entrada de 5 volts, GND, a gente já tem os 3. Eu vou copiar e colar no nosso regulador de tensão. Ó, a gente tem aqui o nosso regulador de tensão. E esse regulador de tensão, ele tem a tensão de entrada que é 5 volts e a tensão de saída que é 3,3 volts. Então, a gente põe 3,3 aqui na saída. Os 5 volts na entrada. Normalmente uma coisa que eu faço, quando a tensão é mais alta, eu coloco mais alto e esse aqui mais baixo, para indicar que é uma tensão maior de uma forma visual. É uma boa prática. E o terra virado para baixo, né? O GND. Isso aí é uma boa prática de esquemas eletrônicos. Aí eu vou colocar ali nossos capacitores de desacoplamento nele, de 10 micro, que são estes dois. Normalmente esses componentes assim eu boto para fora, daí eu vou pegando eles conforme eu preciso, né? Então, é isso que eu vou fazer agora. Pegar esses conectores também e colocar aqui fora. Vou deixar esse aqui. Aqui a gente tem o circuito do conector DC de entrada, o circuito do regulador de tensão. É a mesma coisa que eu pegasse isso aqui, ó, com esse mais 5 volts, mais 5 volts, é a mesma coisa que eu tivesse um fio ligando os dois aqui. Eu também posso fazer assim. Mas eu gosto de fazer, com uma boa prática, separar, né? Então, ó, aqui, por exemplo, ele não separou. Eu gosto de separar. Isso vai de cada pessoa, né? Porque daí eu já coloco também, por exemplo, a proteção, né? Isso, aquilo. Vocês também podem pegar, em vez de fazer assim, colocar também anotado desse jeito no esquemático. Ó, também dá. Beleza? Ó, aí, o C1 aqui e o 3 e 3, o C2. Lembram daquela regrinha? Não colocar aqui, colocar aqui. É uma boa prática. Aqui o 3v3. Pronto, agora nós temos aqui a parte de alimentação. E o terra-terra aqui. Ó, aqui é a parte de alimentação, por exemplo. Eu não fiz exatamente o que está aqui, mas depois eu vou arrumar, né? Isso aí vocês também vão fazer. Tá, aqui a gente já colocou as alimentações e o GND para essa parte, né? Então eu vou colocar aqui também no nosso conector USB. VBus e GND. Oi, mãe. Tô ainda na aula. Ainda? Aham. Tá, agora que a gente já tem um esquema, né, com as conexões elétricas, vamos colocar lá os planos de terra para trabalhar? A gente vem aqui, anota o esquema, tá anotado, ele não achou nenhum problema. A gente vai no nosso editor de placas, vem aqui em atualizar PCB, atualiza. Aqui ele achou erros, né? Achou erros por quê? Qual o erro? Porque não tem nenhum footprint associado nesses daqui. Então tem que associar o footprint nesses outros componentes. Como a gente, a título de demonstração, não vou usar esses componentes, então eu atualizei a PCI. Aí vocês podem ver que ficou com essas linhas, né? As linhas de rato, que eu chamo. Os caminhos de rato, os rat lines.
Aí, o que a gente vai fazer? Ó, 5 volts, ele tá vindo para cá. Então, eu giro aqui. Eu vou na real, tá? Exatamente. Não manda no teu. Olha, eu já vou junto. Ó, aí aqui os 5 volts, eu gosto de deixar vindo para cá. Ó, um caminho mais curto. E daí ele já vem para cá e para cá. Ou eu posso deixar assim. Assim eu acho mais interessante, porque daí a gente isola a região de 5 volts e a região de 3V3. Aqui, a alimentação. Em volta a gente coloca sempre em volta os capacitores de desacoplamento, que são esses capacitores que vão em volta. É que eles não vão aparecer aqui. A gente sempre coloca perto. E aí, vamos colocar os nossos planos de alimentação. Eu fiz aqui já um placing, né? Uma ideia de placing. E eu vou alimentar os 5 volts do GND aqui, né? Com uma região aqui de 5 volts, uma região de GND. Então, vou criar uma região quadrada aqui, na parte de cima, de mais 5 volts. Aí eu tô criando. Ó. Aí eu venho para cá, ó. Uma região de 5 volts. Beleza? Essa região vai ficar com 5 volts na camada de cima. E essa outra região que eu vou criar também, só que só vou dar uma arrumada nessa. Eu vou criar uma outra região de 3.3 volts. Daí eu pego aqui, deixo um espaço de isolamento, 3V3, sigo esse mesmo espaço embaixo, daí eu coloco aqui para alimentar todas as outras coisas, né? Aí com isso, a gente tem duas regiões aqui em cima que a gente criou. Uma para os 5 volts, outra para o 3V3. Aí a gente tem a região do GND. O GND eu gosto de colocar embaixo, porque daí ele cobre toda a área da placa e aterra qualquer interferência do sinal, né? Ajuda a aterrar as interferências. Daí o GND eu gosto de pôr aqui na placa inteira. E isso aqui ele vai fazer um sólido na parte de baixo. E aí, galera, olhem que legal. A gente desenhou as regiões. Daí eu venho aqui em zonas, botão direito, zonas, preenche todas as zonas. Olhem que legal que vai acontecer. Ó, onde é o GND conectado, ele vai fazer a conexão aqui da ilha com a zona. E onde não é conectado, ele vai isolar automaticamente. Para as regiões de cima, vocês podem ver aqui, ó. Essa região aqui, ó, 3V3, 3V3, ele está conectado aqui. E ele também está conectado aqui. Então, ele está conectado nessa região. E os outros pads estão isolados. Aqui, os 5 volts, ele está conectado aqui e está conectado também nessa ilha, aqui na camada de cima. Então, aí a gente só vai conectar os 5 volts e os outros não, né? Isso é muito interessante. Agora, vocês podem ver que a maioria das interconexões entre os componentes já foi feita, né? E, a partir disso, né, aqui, a gente vê que tem duas conexões que não estão feitas. Essas duas conexões, o que são? Essa de terra que está no SMD, né? Dos terras do SMD. E
esse aqui do meio, que os dois eles fazem parte do mesmo net. Então, isso aí você tem que ver certinho. Se o componente, se exatamente esse é igual a esse, como é no caso desse daqui, você não precisa fazer essa trilha, porque esse pino é exatamente igual a esse, já é um curto lá dentro, porque é o pino 2. Então, aqui, a gente vai fazer do GND. O que a gente faz para comunicar o nosso que está em cima com o terra que está lá embaixo? A gente pega uma trilha na parte de cima, pega, né, pega um tamanho de trilha, por exemplo, eu gosto de usar para esses casos aqui 0,5 milímetro. Beleza. Isso. Essa trilha está bem dimensionada. Aí, ó, você pode fazer duas coisas. Você pode fazer isso, que é você aproveitar já a ilha como se fosse uma via para comunicar o GND aqui com lá embaixo. Ou você pode fazer o seguinte, que é o que é o mais recomendável. Você pega uma via perto aqui do GND, clica para selecionar onde ela vai ficar e clica em GND. Essa via é o GND. Ela está conectada com a camada de baixo. Aí a gente pega aqui a trilha de cima e faz uma trilha conectando o GND com aqui. Aí, essa trilha aqui vocês podem ver que não está isolada. Isso é porque a gente não atualizou o preenchimento das zonas. Vamos atualizar o preenchimento das zonas para ver? Ó, aí ele isola na camada de cima. Aí não fecha curto. O 3v3 tá aqui e o GND tá aqui. E é mais interessante a gente fazer isso do que traçar direto em longas distâncias. Curtas distâncias não tem muito problema, por exemplo, aqui. Mas em longas distâncias, para sinais, para a gente ter uma melhor integridade de sinal, é melhor a gente fazer isso. A gente passa para um plano de terra e ele vai nesse mesmo plano inteiro. Porque daí você evita os ground loops. Se a gente ficar fazendo muita trilha para terra, faz o ground loop e piora o sinal. Aí, galera, vem aqui, ó, o GND. Vem aqui o GND, conecta e põe aqui as zonas. Aí preenche todas as zonas, aí ele isola. Vou mostrar aqui, galera, já que está acabando nosso tempo, como que fica. Olhem que legal. Aqui fica a trilha isolada, vem a via e passa para trás. Aqui conectando com essa camada de trás. Aqui também. E aqui conectado com a de cima. Galera, em relação às zonas, isso aí ajuda muito a gente. Vocês têm alguma dúvida? Não, professor. Sem dúvidas aqui. Oi? Sem dúvidas aqui. Tem dúvidas? Beleza. Tem alguém aqui que quer falar um oi para vocês? Vem cá. Pega, beleza? Olha, meu cachorrinho quer falar oi aqui para vocês. Que bonitinho. Cachorrinho da minha avó. Que fofura. Uma fofura. Ele tá desejando uma boa noite aí para todo mundo. Aí. Oi, noite. Ai, coisa linda. Beleza, pessoal? Então, aí a tarefa, galera, vai ser exatamente fazer, né, essa plaquinha a partir desse circuito. Vocês conseguem executar e se tiverem dúvida, me chamem. Tudo bem? Fechou, professor. Fechou? Até a próxima. Até a próxima, pessoal, então. Tudo de bom, viu? Um abração.